Bom, eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, para o deputado Daniel Silveira, o chat quer saber se o senhor vai se candidatar ao Senado. E depois da sua resposta, eu faço a minha pergunta para a deputada Zambelli. Claro, Ana. Primeiro, prazer, você sabe o que eu penso a seu respeito aí do teu trabalho, sou seu fã. Na verdade, sim, eu acredito que hoje eu concorreria a uma vaga no Senado. Então, sai pelo Senado, PTB, Rio de Janeiro. PTB, Rio de Janeiro. Ana, sua pergunta para a deputada. Deputada, como nós conversamos nessa semana nos Pingos, obviamente, está muito claro que o STF ele decidiu seguir um caminho inconstitucional, alguns ministros mais do que os outros, né? Infelizmente, uma Corte Constitucional que deveria salvaguardar a nossa Constituição resolveu tomar um caminho político, um caminho ativista, mas eu acredito que aquela sessão da Câmara que colocou aí, que entregou de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira numa manobra inconstitucional do STF, aquela sessão que votou para a manutenção da prisão do deputado tenha sido um dos dias mais obscuros aí também da nossa política. E eu gostaria que a senhora dividisse com o nosso público aqui do 4x4 do domingo o que a senhora nos disse nos Pingos, né, que eu perguntei se alguns deputados se arrependeram do voto, de ter votado pela manutenção do deputado, como eles agiriam hoje se tivessem uma outra oportunidade. Afinal de contas, essa votação da Câmara não apenas manchou essa casa legislativa, mas também colocou um alvo nas costas de absolutamente qualquer um ali, um alvo de maneira inconstitucional. Exatamente, Ana, eu agradeço a pergunta, porque, inclusive, muita gente elogiou lá nos Pingos. Primeiro que foi um dia triste na história do parlamento, um dia em que nós ajudamos o STF, nós não, porque eu não me incluí, né, eu não votei a favor da continuidade da prisão do Daniel, mas em um dia em que os outros deputados rasgaram a Constituição junto com o Supremo Tribunal Federal. Quando eu subi na tribuna para poder defender o Daniel, eu pedi que as pessoas não votassem a favor do relaxamento da prisão do Daniel, mas votassem pela nossa liberdade. É lógico que eu estava ali para defender meu amigo, com muito medo do que pudesse acontecer dali em diante. A verdade, quando a gente vê essa escalada autoritária, como disse o Daniel, e aí eu relembro os tempos lá da época que a gente subiu os bonecos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e que o Lewandowski e o Janot nos denunciaram na Polícia Federal por grave ameaça à ordem pública e inaceitável atentado contra a democracia e o judiciário, por conta de uma charge em 3D. Já começou lá atrás, lá em 2015, e só vem continuando e só vem ganhando corpo. E é nesse ato de hoje que a gente começa a ver esse corpo se reduzindo e começando nós a ficarmos mais fortes do que essa escalada autoritária. Mas, respondendo sua pergunta, vários deputados mudaram já de opinião. A gente fez, inclusive, um site, chama daniellivre.carlazambelli.com.br. Nesse site você vai ver lá todos os nomes que votaram pela prisão do Daniel, né, pela continuidade da prisão, e aqueles que mudaram de opinião. Aqueles que mudaram de opinião, eu fiz questão de manter, mas dizendo, vai mudar o voto numa possível votação em que haja, por exemplo, votação da suspensão da ação penal, ou se eventualmente esse processo voltar para a Câmara. E acho que aí já é um indício também de como esse deputado vai votar no PL da liberdade e da anistia. Porque, veja bem, Ana Lacombe, Constantino, já conversei isso com o Daniel. Em conversa com o Dr. Ives Gandra Martins, toda a graça, ela garante toda a liberdade ao Daniel, inclusive a liberdade no que tange a sua elegibilidade. Todas as penas privativas de direito foram agraciadas pelo presidente, inclusive direito eleitoral. Então, ele está elegível, ele já é um homem livre. Apesar do Supremo Tribunal Federal estar marcando essa nova audiência para no pleno decidir, coisa que a Rosa Weber não teve coragem de decidir sozinha, Daniel Silveira já é um homem livre. E aí, todas as penas privativas de direito, inclusive eleitoral, ele tem essa tranquilidade. Mas, de qualquer forma, por exemplo, a Magda Mofato, que foi relatora do processo dele para a continuidade da prisão,
já voltou atrás, já disse publicamente, gravou vídeo, inclusive, dizendo que se houvesse novamente um relatório desse, ou uma votação nesse sentido, ela teria mudado o voto dele. Muita gente se arrependeu. Se arrependeu, talvez, pela pressão do popular, se arrependeu porque viu que pode se virar contra si, né? Alguns se arrependeram por puro egoísmo, mas já é um começo. Outros se arrependeram porque perceberam que eleitoralmente pegou muito mal. Mas fato é que vários se arrependeram, e lá nesse site, daniellivre.carlazambelli.com.br, você pode acompanhar como pensa o deputado do seu estado. A gente tem falado sempre aqui no 4x4 sobre as eleições deste ano, que são muito importantes, não só a eleição presidencial, mas também a eleição para a Câmara Federal e para o Senado Federal, e a votação pela manutenção ali da prisão do deputado é um ponto que você tem que estudar, você tem que se informar. Deputado que votou a favor da prisão do deputado Daniel Silveira, referendando uma medida inconstitucional e ilegal do STF, esse deputado com certeza não merece o seu voto.